Que prazer em vê-los novamente. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 2 do livro Emmanuel, onde ele irá nos falar a respeito das tradições religiosas, que possamos ter um estudo muito prazeroso e de muito aprendizado. Emmanuel começa esse tópico nos informando que vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia Védica e Bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do culto dos mortos. Na verdade, as expressões religiosas na Índia e na China, elas só vieram depois de que os primeiros hominídeos, aqueles homens rudes, neandertais, começaram a procurar entender os fenômenos da natureza e principalmente a questão da morte. E quando começamos a procurar, através da paleontologia, os sinais dos primeiros representantes da raça humana, do Homo, no nosso planeta, nós já podemos perceber que eles tinham uma preocupação muito grande ao enterrar os mortos. Eles tinham rituais e, na maioria das vezes, se encontra junto aos esqueletos daqueles primeiros representantes da raça humana com pertences, já simbolizando a crença da vida depois da morte. Posteriormente, este sentimento se solidificou e se organizou nas primeiras religiões, onde os primeiros sinais de uma religião formalizada nos vem da China, onde nós temos o confucionismo, o taoísmo e posteriormente o budismo. O taoísmo é uma crença indígena, baseada numa ideia de um caminho, de uma origem do universo, e ainda buscando compreender e acreditando na imortalidade, fazia com que se tivesse uma vida austera, principalmente voltada para as relações tribais. Já no confucionismo, se focava essencialmente na moralidade e na harmonia social. E depois, o budismo, que já vem da Índia e vai influenciar também a China, lá no século I, tornou-se predominante naquele continente. Também podemos encontrar na Índia a tradição védica, que é baseada principalmente nos livros sagrados do Upanishad, que se perdem na origem dos tempos. Essa tradição védica politeísta nos traziam várias divindades, vários deuses que influenciavam toda a cultura hindu e que até hoje ainda tem uma forte presença na vida, no dia a dia do povo hindu. Eles acreditavam nesses movimentos, nesses deuses que controlavam e que vieram a moldar toda a cultura religiosa da Índia, formando essa base maravilhosa com ensinamentos extremamente profundos e sábios e que traz uma riqueza e muitos valores que até hoje pode influenciar não só os povos do Oriente, como também do Ocidente. E Emmanuel prossegue nos dizendo: na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, a quem oferecia os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. No Egito Antigo, na terra dos faraós, na verdade haviam duas religiões. Uma religião para o povo em geral, que era politeísta, e uma religião dos iniciados. Era um grupo fechado, e neste grupo
acreditava-se num Deus único. Para o deleite do povo, eles criaram toda uma simbologia através desses vários deuses, para que pudesse favorecer o papel do faraó como governante e representante dos deuses, criando assim um poder absoluto para que pudesse unir o povo e criar essa civilização fantástica que tanto tem oferecido para todos nós e até hoje ainda nos encanta os olhos quando vemos toda aquela cultura das pirâmides e dos monumentos preservados até hoje pelas areias do deserto. É interessante compreendermos que a filosofia religiosa da Grécia vai beber no Egito. É lá que os grandes filósofos e os grandes primeiros representantes da religiosidade na Grécia, todos eles estagiaram no Egito Antigo, fazendo parte desses grupos místicos que acreditavam neste Deus único. E também foram-se criados vários grupos fechados na Grécia, onde eles, principalmente ali nos ensinamentos órficos que Pitágoras tanto desenvolveu, criando aquele grupo de seguidores que seguiam os ritos órficos de adoração e de religação com todos os deuses, mas também acreditando naquele Deus único. E fortaleceu-se este conhecimento religioso nestes grupos místicos na Grécia e que nos trouxeram toda a sabedoria de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que foi a base do pensamento moderno, da criação da filosofia, que é buscar o saber, para buscar a essência do homem, o porquê da vida e da relação com a religiosidade. Tudo isso é um manancial que até hoje a cultura procura sedimentar as suas bases e que através dos tempos tem influenciado todos os grandes pensadores nas coisas religiosas e nas coisas práticas. É um saber que vai, através do comando do nosso Divino Mestre Jesus, o governador planetário, vai aprofundando cada vez mais o pensamento, a maneira como o homem interpreta a realidade, como o homem começa a perceber o universo e começa a pensar qual o papel da humanidade na criação do universo. E isso sempre discutindo em pequenos grupos. E é por isso que os filósofos formavam os seus grupos de estudo, os seus seguidores. Sócrates, com a sua hermenêutica, com a sua forma de difundir o seu conhecimento para os seus seguidores. E depois Platão veio nos trazer todo este ensinamento de Sócrates através dos seus escritos, porque igualmente ao Cristo, Sócrates nada escreveu. E depois Aristóteles, como estudante de Platão, vem também formalizar este corpo através de toda aquela classe de pensadores que ele veio influenciar. E depois disso se formou várias correntes de pensamento, ora voltada para um lado, ora voltado para um outro lado, ora para materialismo, ora para o espiritualismo. E assim, conforme a sociedade, conforme a humanidade foi evoluindo em pensamento, em maneira de compreender os fenômenos da natureza e buscar explicação para aquilo que era inexplicável por conhecimento científico, é que se foi solidificando a relação de Deus com os homens, dos deuses com os homens, até que finalmente, assunto para mais à frente,
é que se começou a ter o monoteísmo, fruto da civilização judaica, que veio nos trazer um grande impulso na medida que nos revelou o Deus único. Mas isso é assunto para depois. Que possamos mergulhar um pouco na fascinante missão de estudarmos o passado, para aprendermos por que somos da forma que somos hoje. Estudar os filósofos, estudar as grandes civilizações do passado, nos traz esclarecimentos e mostra de maneira patente a ação do Cristo durante todos os tempos, durante todas as civilizações que construíram grandes impérios, que espalharam riqueza, que espalharam conhecimento para toda a humanidade, fazendo com que cada vez mais estivéssemos prontos para a vinda do Cristo. Que possamos nos unir novamente na próxima semana para darmos continuidade nos nossos estudos. E aí vamos compreender vários missionários que o Cristo pediu para que viesse até nós, preparando o caminho para o grande ensinamento que viria com ele. Até lá, fiquemos em paz.